Olá, irmãos, a paz do Senhor, tudo bem? Aqui é o pastor Sérgio Barros, estamos aqui para gravar mais um vídeo devocional para você. E hoje, dia 12 de outubro, nós celebramos um dia importante, o Dia das Crianças. As crianças que são consideradas por muitos o futuro do país. Então, é para celebrar esse dia tão importante, o Dia das Crianças, que nós estamos aqui gravando esse vídeo. E quando a gente olha para a palavra de Deus, para a Bíblia, a gente percebe que Jesus ele abençoava as crianças e gostava de estar na presença delas. Mas, infelizmente, os seus discípulos, certa vez, tentaram impedir que as crianças se achegassem ao Senhor. Mas o próprio Jesus, ele repreende os seus discípulos. E a gente encontra isso lá no relato descrito no Evangelho de Mateus, no capítulo 19, versículos 13 e 14, onde a palavra de Deus diz assim: Jesus disse aos seus discípulos: deixai vir a mim os pequeninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino dos céus. As pessoas estavam trazendo os pequeninos, as crianças, para que Jesus impusesse as suas mãos e as abençoasse. Mas os discípulos olharam para aquela situação e acharam: nossa, essas crianças estão vindo aqui importunar o mestre. Com certeza não vai ser conveniente a presença delas. O mestre tem coisas muito mais importantes para tratar. Mas, infelizmente, esses discípulos que andavam com o Senhor, parece que não conheciam a vontade do seu Senhor. E Jesus, vendo aquela situação, ele chama a atenção dos seus discípulos e os repreende. Parem, não embaraceis essas crianças, deixai vir a mim, porque é delas o reino dos céus. E as crianças, irmãos, elas aparecem outras vezes na palavra de Deus como exemplo de coração puro, como exemplo de coração que todos nós, cristãos, servos e servas do Senhor, nós devemos cultivar. E além das crianças serem esse símbolo de bênção, da bênção de Deus, conforme a gente pode ver lá no Salmos 127, versículo 3, que a palavra de Deus diz assim: eis que os filhos são herança da parte do Senhor. Ou seja, as crianças são uma bênção de Deus em nossas vidas, na vida das famílias. As crianças, elas também nos ensinam humildade e pureza de coração. Certa vez, houve uma outra discussão, conforme o relato que está descrito lá em Marcos, no capítulo 9, versículos 36 e 37, onde a palavra de Deus diz o seguinte: e tomando uma criança no colo, no meio deles, pegando-a nos braços, disse: quem receber uma destas crianças em meu nome, está me recebendo. Veja bem, o próprio Cristo toma em seus braços uma criança e fala para aqueles seus ouvintes: olha só, quem receber uma criança, assim como essa que está aqui em meus braços, é como se estivesse me recebendo. Mateus, no capítulo 18, versículos do 1 ao 4, também tem outra passagem bíblica interessante que diz assim: naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: eu asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Veja bem, os discípulos estavam numa disputa entre eles para saber quem era o maior no reino dos céus. E o Senhor usa o exemplo de uma criança, de alguém que tem realmente um coração puro, um coração sincero, um coração perdoador. O Senhor, ele deseja, irmãos, que nós cuidemos das nossas crianças, dos nossos filhos, e que nós ensinemos a ela o caminho em que elas devem andar. Em Provérbios, no capítulo 22, versículo 6, a palavra de Deus diz assim: instrua a criança no caminho em que ela deve andar, e ainda quando envelhecer, não se desviará dele. Ou seja, nós devemos ensinar a criança no caminho. Nós não devemos ensinar a criança o caminho.
como quem diz assim, olha, está vendo aquele caminho ali? Vai por ele que você vai se dar bem. Mas a palavra de Deus diz que nós devemos ensinar a criança no caminho em que ela deve andar. Nós devemos estar juntos com ela para nós ensinarmos a ela através do nosso exemplo, através do nosso caminhar. Existe um ditado popular que diz assim, as palavras bem colocadas são bênção, mas o que verdadeiramente arrasta é o exemplo. Então, nós devemos buscar ser exemplos para os nossos filhos, para as nossas crianças, para que eles olhem para o caminho pelo qual nós estamos caminhando, andando, e que eles nos sigam, e que eles sigam o nosso exemplo. Provérbios, no capítulo 20, versículo 11, a palavra de Deus diz assim, até a criança mostra o que é por suas ações. O seu procedimento revelará se ela é pura e justa. Veja bem, a palavra de Deus diz que até a criança ela mostra quem verdadeiramente ela é através de suas ações. E o seu procedimento revelará se ela é pura ou se ela é injusta. Irmãos, a gente às vezes olha para a criança e percebe a criança, um bebezinho tão inocente, o bebezinho ali, aquela criança de 1 aninho, que alegra os nossos dias, que traz alegria para as nossas famílias. Você que está assistindo, de repente tem um bebezinho, um filho que ama demais, que foi assim algo que transformou a sua vida, a vida da sua família, a vida de vocês. E quando a gente olha para essa criança pequenina, a gente olha para ela tão inocente, mas a palavra do Senhor nos diz lá em Romanos, no capítulo 3, versículo 23, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Irmãos, o pecado que entrou no mundo através da desobediência de Adão, ele atingiu a todos nós. A palavra do Senhor diz que não existe um justo sequer, não existe ninguém que não peque. Todos nós nascemos subjugados ao poder do pecado. Mas louvado seja o nome do Senhor, que Deus, pela sua misericórdia e graça, enviou o seu Filho Jesus para morrer pelos meus pecados, pelos seus pecados, pelos nossos pecados e nos purificar. E é esse Jesus que fala para os discípulos que se alguém não for igual a uma criança, não tiver o coração igual a uma criança, não herdará o reino dos céus. As crianças, irmãos, até uma determinada idade, elas fazem as coisas por instinto, puro e simples. Eles não têm maldade, muitas das vezes, nas suas ações. Mas até as crianças, quando vão crescendo, quando vão chegando à sua adolescência, à sua vida adulta, até esses que eram crianças, vão carecer da mesma misericórdia e graça do Senhor, assim como eu e você. Então, irmãos, nós devemos ensinar desde a mais tenra idade o caminho em que nossos filhos, que as nossas crianças devem andar, para que assim eles, quando ficarem maduros, quando ficarem adultos, quando estiverem na sua juventude, possam se lembrar daquela semente que foi plantada em seus corações e que a palavra do Senhor passe a falar aos corações dele, assim como falou aos nossos corações. A palavra de Deus diz no Provérbio 6, versículo 20, meu filho, obedeça aos mandamentos de seu pai e não abandone o ensino de sua mãe. Infelizmente, o que nós vemos em nossos dias, irmãos, é que as crianças, infelizmente, têm crescido sem limites, têm crescido muitas das vezes sem nós impormos limites. E muito disso, às vezes, é culpa nossa, dos pais e das mães. Nós, às vezes, na nossa infância, nós sofremos algumas consequências de algumas atitudes dos nossos pais e a gente colocou em nosso coração, não, quando eu crescer, meu filho não vai fazer nada, meu filho vai apenas estudar, eu não vou repreendê-lo, não vou castigá-lo, porque isso fez muito mal a mim e meu filho vai crescer e tudo que eu puder eu vou dar a ele. E nós acabamos criando os nossos filhos sem limites, nós acabamos achando que as coisas materiais têm mais valor do que a nossa presença, do que o nosso carinho, o nosso cuidado.
e nós não impomos limites aos nossos filhos. Permitimos e criamos ele com uma permissividade que só tende a piorar, que não os ajudará em momento algum. Então que nós possamos ser pais e mães sábios, que nós possamos buscar em Deus sabedoria, que nós possamos efetivamente ensinar ao nosso filho o caminho que eles devem andar e que os nossos filhos possam, desde pequenos, aprender que eles devem obedecer os mandamentos do Senhor, que eles devem ouvir ao pai, que eles devem ouvir à mãe, que eles devem efetivamente seguir o conselho dos pais. Colossenses, no capítulo 3, versículo 21 e 22, a palavra do Senhor diz assim: Filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Ou seja, o Senhor ele se agrada do filho que é obediente, da criança que é obediente. Provérbios capítulo 3, versículo 12, a palavra do Senhor também diz assim: Porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao seu filho a quem quer bem. Ou seja, quando nós, pais, nós repreendemos o nosso filho, nós chamamos a sua atenção, nós impomos a ele alguma consequência, algum castigo, não é porque nós queremos mal, não é porque nós não os amamos, pelo contrário, é pelo fato de nós os amarmos demais que nós temos que impor limites, que nós temos que discipliná-los algumas vezes. Evidentemente que, infelizmente, muitos pais têm disciplinado seus filhos sem motivos, por motivos banais. Mas nós devemos ir no momento adequado, na medida certa, né, na medida exata, disciplinar os nossos filhos quando necessário. Evidentemente que o diálogo é importante, que falarmos e conversarmos e levarmos ao conhecimento dele os porquês das nossas ações é importante, mas em alguns momentos nós temos que nos impor como pais, como mães, como responsáveis pela criação dos nossos filhos, das nossas crianças. A palavra do Senhor diz lá em Isaías, capítulo 54, versículo 13, Todos os filhos serão ensinados pelo Senhor, e grande será a paz de suas crianças. Então que nós possamos ensinar aos nossos filhos para que nós possamos desfrutar dessa paz no meio de nossas crianças. Infelizmente, irmãos, existe uma máxima que, assim quando eu iniciei esse vídeo, eu falei, nós falamos muitas das vezes que as crianças são o futuro do nosso país, são o futuro da nossa nação. E, infelizmente, nós relegamos as nossas crianças com esse discurso de que elas são o futuro, nós acabamos renegando a elas o presente. Nós não investimos no hoje, nós não investimos agora. Infelizmente, muitas igrejas ainda estão dando para as crianças que são o futuro, não só da igreja, mas do nosso país, do mundo, os piores lugares, aquilo que sobra. É aquela salinha lá no canto, às vezes é lá no meio do terreno, sem ter um local adequado, sem ter uma estrutura adequada. Não, são crianças, não se importa, é só botar elas ali para distraí-las. Mas nós não devemos agir dessa forma. E eu louvo ao Senhor, porque eu percebo que existem muitas igrejas que têm investido fortemente, inclusive a igreja que eu congrego, a qual eu sou pastor auxiliar, que tem investido fortemente no ministério infantil. E nós devemos efetivamente, irmãos, investir na vida dos pequeninos, na vida das crianças. Porque se nós queremos um futuro melhor, crianças que sejam melhores adultos, que sejam pessoas melhores no futuro, nós devemos investir nelas hoje, no dia que se chama hoje. Não esperar para amanhã, não esperar para depois. Existe um texto que eu li hoje, que fala acerca do Mateus 19, capítulo 19, versículos 13 e 14. O texto diz o seguinte: Como seria o mundo se todos tivéssemos coração como o coração de uma criança? Nós teríamos breve desentendimento, seguidos de um enxugar de lágrimas e a correria reiniciada rumo à próxima brincadeira. Haveria mais cooperação e menos competição. Haveria mais perdão e menos ressentimento e ódio. Haveria mais partilha e menos acúmulo. Haveria mais brincadeira e menos agressões. Haveria mais amor e menos dores.
Então que nós tenhamos esse sentimento, esse coração de criança, esse coração sincero, esse coração puro, esse coração que se alegra com a alegria daqueles que estão próximos, que não guarda ressentimento, rápido em perdoar. Então que Deus ele nos abençoe, que Deus ele abençoe as nossas vidas, que Deus ele abençoe as nossas crianças e que nossas crianças, que são o futuro, mas que nós hoje investimos no presente, para que elas sejam o futuro de nossas famílias, o futuro de nossas igrejas e o futuro de nossa nação. Que nós possamos orar pedindo ao Senhor constantemente pelas suas vidas e rogarmos a Deus que derrame da sua graça sobre a vida delas e que nós possamos ser abençoados pelo Senhor, não somente nós, mas as nossas famílias, as nossas igrejas, as nossas casas, e que Deus derrame da sua graça sobre nós e sobre você que está assistindo esse vídeo. E mais uma vez eu te agradeço por acompanhar o nosso canal, por acompanhar as nossas mensagens. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa e um feliz Dia das Crianças para todos nós, que seu dia tenha sido maravilhoso e abençoado junto à sua família. Um grande abraço e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau.